Muitíssimo boa noite, caros colegas, amigos. É um grande prazer revê-los virtualmente nesta tarde. Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro de alinhamento das lideranças de São Paulo para o enfrentamento da Covid-19. Desta feita, nós teremos como convidado desta nossa reunião o professor Alexandre Naime Barbosa, professor da Faculdade de Medicina da Unesp, Faculdade de Medicina de Botucatu. Ele é chefe do Departamento de Infectologia e coordenador de Covid-19 do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Também aqui ele representa a Sociedade Brasileira de Infectologia. Nós teremos como de hábito a apresentação da situação deste momento no estado de São Paulo, o professor Dr. Luiz Eugênio Garcês, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, e os comentários do professor Álvaro Atala, professor titular da disciplina de Urgências e Medicina Baseada em Evidência da Escola Paulista de Medicina e diretor do Departamento de Medicina Baseada em Evidências da Associação Paulista de Medicina. Eu passo a palavra ao nosso vice-presidente da Associação Paulista de Medicina, professor Garcês. Professor Garcês, com a palavra. Imagino que todos estejam vendo agora a tela, não é isso? Sim. Ótimo. Bom, então, boa noite, antes de mais nada. Vamos brevemente fazer uma apresentação da situação do Estado de São Paulo no momento. Nós estamos aqui em São Paulo, no Plano São Paulo, que existem todas essas possibilidades das fases, e essa que é a fase emergencial, que é a chamada fase roxa, onde está o Estado inteiro. Na cidade de São Paulo, além das condições do Estado, tem também reforçou e colocou um período de 10 dias de isolamento baseado numa antecipação de feriados. Antecipar feriados de 2021 e alguns de 2022, inclusive. Fazendo aqui um grupo de reforçando essa possibilidade de distanciamento social. Não foi só o estado de São Paulo. Algumas cidades do estado de São Paulo, diversas, estão em lockdown bastante estrito no momento. Não é? Ribeirão Preto parece que estava, mas eu peguei aqui, eu consegui achar hoje, são essas daqui. Né? Araraquara, que esteve e está ainda, e essa região próximo de São José do Rio Preto. Aqui, o doutor Giovanni e o doutor Luiz Henrique que tem essa região no seu controle. Com referência a esses números da Covid, chama a atenção, em comparação da semana passada, um aumento, já são 123 milhões, aparentemente, no mundo inteiro. No Brasil, já temos aqui mais de 12 milhões. Né? E em São Paulo, como a gente pôde comentar semana passada, nós temos um número de contaminados que corresponde quase 2 vezes à população de Campinas. E temos, infelizmente, um número de óbitos que corresponde aproximadamente à população de Amparo. Portanto, nós temos aqui as visões trágicas do que está acontecendo. Toda essa política de distanciamento tem trazido algum benefício. Nós temos, da semana passada, essa marca, que estava em 51%, sim, 50%, e a de hoje, né, de ontem, na verdade, 51%. Ela não diminuiu, esses dados são variáveis, porque ela é 51% no domingo, mas no sábado ela é 42%, ou seja, nós temos bastante coisa para fazer nesse aspecto ainda. Do ponto de vista de casos por município de residência, também se aproxima do que estava anteriormente. Nós temos uma faixa mais intensa de incidência nessa região, e temos essa faixa, que é a faixa onde estão as cidades em lockdown. Portanto, é interessante, nas próximas semanas, a gente ver como é que vão ter evoluído essas regiões do estado de São Paulo
com essa condição. Os óbitos, seja no Brasil, seja em São Paulo, estão numa curva francamente crescente. Lembrar que, como são números absolutos, pode haver uma falsa ideia que São Paulo tem uma curva melhor. Não é verdade. É que vamos dizer, a população aqui é notavelmente menor do que ali. Mesmo se diga da média móvel de variação de óbitos, que tem encontrado nessa última semana uma situação trágica que, por sua vez, vai se refletir nos hospitais, como a gente falou. A vacinação, vamos dizer, vem andando lenta, um pouco melhor, né? O estado de São Paulo já vacinou um número maior, nós estávamos quase 4 milhões e 800. Isso aqui dá, em termos de população do estado, dá mais ou menos 11% a 12%. Em termos da população que deve ser vacinada, provavelmente alguma coisa perto de 13% a 15% da população. Mas no resto do Brasil ainda nós temos aí aqui em São Paulo mesmo, uma carência de velocidade e de doses de vacina disponíveis. Isso leva ao problema dos leitos, né? No estado como um todo, um pouco pior do que a semana passada, nós temos 92% de ocupação nos leitos de UTI, né? 8% praticamente dos leitos apenas estão livres, e de enfermaria, também 81% dos leitos de enfermaria ocupados, talvez uma parte com pacientes que deveriam estar em UTI, né? Na região metropolitana, esse é um dado mais angustiante, né? Nós temos 92% de ocupação de UTI e 86% de ocupação de enfermaria, que tem se refletido nos hospitais. Mesmo grandes hospitais de São Paulo têm a sua possibilidade de aceitação de pacientes muito comprometida. Nós temos visto, muitas vezes, essa condição do número R, não é? Com referência à transmissão, né, do vírus. Então, só para a gente ver, toda semana a gente tem trazido uma pílulazinha assim, de definição epidemiológica, né? Esse número R vem dos trabalhos do Kucharski, né? Ele tem aqui as regras do contágio, né? Porque algumas coisas se espalham e quando elas param, né? Porque espalham e porque param. Ele define 4 parâmetros, como se fossem parafusos de controle. Em inglês, formaram o acróstico DOTS, né? Pontos, né? Que são a duração, né? Que indica a duração da infectividade, a oportunidade, ou seja, com quantas pessoas o infectado teve contato que permita passar o vírus para elas, a probabilidade de transmissão, e quando 2 indivíduos se encontram, qual é a probabilidade que o vírus seja efetivamente transmitido de um para o outro. O Kucharski calcula que isso acontece uma vez em cada 3, né? E a suscetibilidade, que nos diz que, havendo tempo, oportunidade e probabilidade de transmissão, que é o que tem aqui em cima, quão provável é que uma pessoa vá contrair o vírus e adoecer. O número de reprodução, o número R, ele é feito multiplicando os dots, o D, o O, o T e o S, né? O número de reprodução R, né? O Kucharski já dizia que esses 4 parâmetros são como os parafusos de ajuste para impedir a propagação do vírus, né? Por outro lado, a gente está ouvindo frequentemente que é um R0, né? E para definir o que é esse R0, né? O R0 é esse número básico de reprodução, né? É um número matemático de epidemiologia que nos dá uma indicação de quanto é contagiosa uma doença infecciosa. Esse valor, o valor do R0, né? Ele indica o número de outras pessoas que uma pessoa infectada vai contagiar, desde que se assuma que as outras pessoas não estão infectadas ainda e que não foram vacinadas. Portanto, a vacinação é uma coisa que muda o R0. Por exemplo, um número básico de reprodução 5 vai nos dizer que cada pessoa infectada pode contagiar outras 5. Como é que funciona isso aqui entre nós? Eu tenho um dado aqui de 2020, mas é apenas para comparar, não é? Quando a gente pega os países latino-americanos, né, a gente vê que eles têm número de casos aqui em junho de 2020, número de casos confirmados, né, e era uma época que não havia vacina também ainda,
número de casos novos e os Rs, seja o R, seja o R0. A situação do Brasil não é muito boa, porque nós estamos aqui ganhamos uma medalha de prata dos piores aqui, né? Pior do que a gente está o Equador, né? E nós estamos um pouco melhores do que o Chile, né? Um pouco piores ainda, né? O Equador está pior que a gente, o Chile um pouco melhor. Nós estamos entre Chile e Equador. Isso nos indica, de maneira notável, a importância, primeiro, da vacina e, segundo, do isolamento, porque a possibilidade de transmissão está totalmente ligada a esse distanciamento social. Completando, eu queria só lembrar, semana passada a gente comentou esse interessantíssimo trabalho do professor Hamilton Varela, aí da USP, sobre a comparação de Araraquara, que fez o lockdown, e São Carlos, que não fez o lockdown. Né? E a gente tem agora alguns outros dados recentes. Né? O efeito do lockdown em Araraquara, aqui começando o isolamento, levou, depois de uma estase ainda na subida, a uma queda progressiva, de modo que de 125, no dia 16 de março, já faz alguns dias, estava em 86. E a mortalidade tinha estacionado, mas isso no dia 16. A gente vai ver que hoje já é melhor, graças a Deus. Nós temos aqui os dados de Covid por semana em Araraquara, eles nos dizem que houve uma queda de 57,5% dos novos casos de Covid. E quanto à mortalidade, aquele anterior que eu falei estava parado aqui. Aqui, no dia 16. Aqui ele já pegou de 16 até 21, que é anteontem, né? E já houve essa diminuição. Considerando isso, eles têm 39% de queda de mortalidade depois desse lockdown. Portanto, deixando claro a utilidade desse tipo de intervenção. E hoje, no estado de São Paulo, a gente vê essa referência. Após um mês de lockdown, um mês após o lockdown, Araraquara respira. Né? Talvez seja um exemplo que a gente venha a precisar seguir de maneira concreta para poder fazer frente a essa virose. Pelos dados dessa semana, eu devolvo a palavra aí ao professor, agora ao professor Álvaro Attal. Não, agora é o professor Alexandre. O Álvaro vai fazer os comentários finais. Eu queria só... Isso. Eu queria só salientar que o professor Garcês mostrou a diminuição a redução acentuada do número de óbitos em Araraquara, exatamente o mesmo quadro que aconteceu no mês de janeiro e fevereiro na Inglaterra, o mesmo quadro que aconteceu nesse período em Portugal. Nós vimos circular na internet algumas postagens maliciosas dizendo que, depois do lockdown de Araraquara, aumentou o número de internações nos hospitais, querendo dizer que o lockdown aumentava o número de casos de Covid. Na verdade, o que acontece é que, à medida que isso aconteceu em Araraquara, ela se tornou uma referência para as outras cidades da região, que acabaram encaminhando para lá os seus pacientes. Portanto, a ideia de que o lockdown aumenta o número de óbitos ou a gravidade da pandemia é falsa. Por favor, eu gostaria de passar, então, agora a palavra ao professor doutor Alexandre Naime Barbosa. Por favor, Alexandre. Bom, primeiro, muito boa noite a todos. É uma imensa honra estar com grandes professores que conheço de congressos, conheço de artigos científicos, e o motivo pelo qual estou aqui foi uma apresentação, uma discussão que tivemos ontem no Comitê de Emergência da Associação Médica Brasileira, e a ideia é traçar um rápido cenário sobre a pandemia Covid no Brasil e o que nós podemos fazer neste momento em termos de ações práticas, né? E essa reunião realmente de ontem foi bastante profícua. Acho que vocês devem ter recebido
um documento que a AMD preparou e lançou agora pela manhã, com propostas bastante assertivas e até mesmo bastante provocativas dentro do cenário trágico que nós vivemos hoje em dia. Bom, eu já fui apresentado, eu sou professor doutor aqui na Faculdade de Medicina da Unesp Botucatu, sou chefe do Departamento de Infectologia, trabalho também na Sociedade Brasileira de Infectologia como coordenador, consultor técnico para a Covid-19. Nós estamos aí basicamente um ano de pandemia Covid no mundo. Esses são dados de ontem, né? São 123 milhões de casos notificados, em que pese que nós sabemos que o número de casos provavelmente ele está bastante subestimado, cerca de 2, 3, talvez 4 vezes subestimado por conta da falta de testagem de todos os pacientes sintomáticos, bem como aqueles que são completamente assintomáticos e, por mais esse motivo, não são testados. O número de óbitos em termos mundiais, depois de um ano de pandemia, já chega aí na casa dos 2,7 milhões de pessoas, o que faz da Covid-19 se tornar a quinta doença, a quinta pandemia com o maior número de mortes absoluto. Em primeiro lugar ali para a varíola, né, que vem lá desde o tempo do Egito até a extinção em 1979, depois a peste negra, em terceiro lugar a gripe espanhola, e em quarto a pandemia que a gente vive ainda, né, do HIV/AIDS, que já ceifou aí cerca de 40 milhões de vidas, e aí em quinto lugar a Covid-19 já se posicionando francamente acima de todas as outras, e a gente não tem ideia de quando isso vai realmente ter um fim. Esse é o cenário atual do Brasil em relação aos outros países, em termos de número de casos novos e em número de óbitos. O Brasil está crescendo absurdamente em relação ao número de óbitos, se aproximando perigosamente dos Estados Unidos, que sempre foi o país com número absoluto com maior número de óbitos. Já são mais de 500 mil de pessoas que naquele país morreram, mas o Brasil tem um crescimento bastante assustador nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, né? Nós temos aí, até ontem, 294 mil óbitos notificados, o que leva a nos imaginar que provavelmente até o final dessa semana nós cheguemos aos 300 mil óbitos por Covid-19. O número de casos novos, cerca de 12 milhões também, com certeza bastante subestimado, visto que no Brasil nós não temos uma política pública implementada de testagem de todos os sintomáticos, de isolamento desses sintomáticos, o que poderia favorecer o impedimento da transmissão. E essa é uma visão minha, uma reportagem que eu fiz para a Reuters, dizendo que, infelizmente, é bastante difícil imaginar que esse cenário trágico que a gente vive hoje vá se mudar, vai ter algum tipo de mudança até o final do ano. Porque, infelizmente, nossa média móvel de óbitos está em franca ascendência, nós estamos aí continuamente em torno de 2 a 2,7 mil óbitos por dia, provavelmente até o final do mês vamos estagnar ou superar a marca aí dos 3 mil óbitos por dia, e esse crescimento aí, que é de 53% em relação ao mês anterior, nos faz, então, aquele total que a gente já discutiu, de praticamente 300 mil óbitos. É um país que, em termos tanto absolutos quanto relativos, mais acumula morte nesses últimos 2, 3 meses, a partir principalmente do final de janeiro, comecinho de fevereiro. No Brasil também, a Covid-19 já é uma doença que se destaca entre as piores pandemias, né? Ainda que pese que o HIV/AIDS começasse a ser notificado mais regularmente a partir de 96, e as outras doenças também, né, com a implantação de sistemas de notificação, a Covid-19 já tem 300 mil óbitos, mais do que o HIV, tuberculose, meningite e hepatites virais em termos oficiais. E o Brasil, como eu falei, está na contramão do que vem acontecendo em países desenvolvidos, né? Enquanto nos Estados Unidos e na Europa, o número de óbitos vem caindo, principalmente por conta de estratégias de restrição da população, que o colega que me precedeu bem colocou a eficácia do lockdown quando ele é bem feito, né? Eu costumo dizer que o Brasil nunca fez um lockdown, algumas cidades o fizeram, acho que Araraquara é o exemplo mais clássico,
mas além de lockdown, a vacinação desses países, principalmente com vacinas de alta eficácia, tanto nos Estados Unidos quanto em vários países da União Europeia, o número de óbitos vem caindo de forma bastante acentuada, enquanto que, infelizmente, o Brasil está na contramão e, na verdade, com uma ascendência mais acentuada que a queda desses outros países, mostrando que o Brasil se torna, então, o epicentro da pandemia. Quando a gente compara com outros países, não só Estados Unidos e os países da Comunidade Europeia, por exemplo, a África do Sul, que é um país em desenvolvimento, a mesma coisa a gente observa naquele país, né, que fez algumas medidas de restrição bastante importantes, em que pese que eles têm uma variante de atenção lá bastante complicada, que talvez escape da resposta imunológica, mas os resultados deles são muito diferentes dos nossos, né? Os nossos aqui, bem na contramão do que a gente está vendo no Reino Unido. O Reino Unido que teve um pico muito alto por conta ali no final do ano, onde foi feito o lockdown em Londres, ali na região. E por isso, né, essa é uma entrevista que eu fiz para a CNN, falando que, na verdade, o Brasil hoje é o epicentro da pandemia no mundo. Nós estamos aí com um número de casos novos absurdo, e isso se reflete no número de óbitos, em tese que a gente já discutiu, o número oficial de 11, 12 milhões de casos novos deve ser 2, 3, até 4 vezes mais, por conta da falta de uma testagem rigorosa e também por conta dos assintomáticos. E nós não estamos, eu vou mostrar isso para vocês através de algumas projeções, ainda nós não estamos no ápice, nós não estamos ainda no nosso pior momento, nós estamos escalando essa montanha ainda. O pior momento provavelmente vai ser no finalzinho de março, começo de abril, onde nós teremos 4 ou talvez 3 a 4 mil óbitos por dia, por conta de toda a questão que a gente já discutiu de falta de observância do distanciamento social e a vacinação que eu costumo chamar em ritmo de tartaruga lenta, né? Então, o que a gente está fazendo no Brasil é praticamente expor a população ao vírus e deixar a seleção natural agir. Essa é uma projeção da John Hopkins, uma projeção para as próximas semanas, para os próximos meses, e a gente ainda tem, então, como eu falei, uma expectativa até o finalzinho do mês de março, começo do mês de abril, de aumento do número de casos, de hospitalizações, de óbitos, né? E talvez, se a imunidade de rebanho, se acontecer isso, infelizmente, ou se práticas mais restritivas de locomoção da população, ou ainda vacinação se incrementar, o que pese que isso provavelmente não vai acontecer, talvez esse ritmo caia para abril, maio, junho, mas obviamente esses modelos contemplam variáveis, né, que a gente pode discutir, que são bastante imprevisíveis, até mesmo em relação ao poder de transmissão dessa nova variante P1, em relação também ao comportamento da população, em relação às políticas públicas que são ou não são feitas, né? Eu sou bastante pessimista em relação a uma questão de que a gente consiga vacinar mais pessoas com o cenário que a gente vê aí de falta de planejamento anterior. Portanto, a gente vive um colapso no sistema de saúde, não preciso dizer isso para vocês, acho que todos os colegas estão cansados, como eu estou exausto, né, diuturnamente atendendo pacientes COVID, com um percentual de ocupação de leitos de UTI praticamente 100% em todas as regiões, ou muito mais que isso. Aqui no nosso hospital das clínicas da Unesp, nós trabalhamos com 130%, 140%, deixando pacientes intubados em enfermaria, que é um cenário não ideal, mas pelo menos o paciente recebe assistência, né? Essas são algumas entrevistas que eu também fiz para a mídia falando do colapso. Na verdade, o colapso de saúde no Brasil já começou a acontecer no meio do mês de fevereiro, começou a acontecer em Araraquara, começou a acontecer em Jaú, 2 cidades aqui muito próximas de Botucatu, Guareí, que é uma cidade muito pequena aqui próxima, colapso total, depois Rio Grande do Sul e muitas outras cidades do Brasil. E a Organização Mundial de Saúde já disse bem claro que o Brasil, então, é a principal ameaça, né, o principal epicentro da pandemia no momento. E como propostas que a gente tinha discutido ontem e que foram assumidas em um documento, na minha opinião, bastante corajoso, né, os motivos, na verdade, dessa tragédia foi a banalização das regras de flexibilização por parte da população. A gente percebeu que quando tivemos um decréscimo de casos lá em setembro, outubro, e começaram as regras de flexibilização, as pessoas banalizaram, né? Era como se voltasse ao normal,
e não era isso que a gente estava propondo. Também houve, obviamente, uma falta de unidade de discurso federativo sobre prevenção, então nunca houve um alinhamento entre os estados e o governo federal em relação a falar a mesma língua no uso das máscaras, no distanciamento social, em políticas de medidas de restrição. Essas medidas de restrição, como já foi discutido na apresentação anterior, foram adaptadas ou incompletas. Poucas cidades fizeram realmente o lockdown. O Brasil nunca teve um lockdown de verdade, né? Tem a questão que a gente já discutiu da vacinação em ritmo extremamente lento e, infelizmente, criamos aí um monstro de variante de atenção, de variant of concern, a P1, que tem como características já preliminarmente comprovadas a questão de aumento de carga viral, pelo menos 10 vezes mais carga viral em mucosa nasofaringe, o que dá talvez uma chance de transmissão 2 vezes maior do que o vírus original, e muitas perguntas em relação se esse vírus é ou não mais patogênico e se ele pode ou não escapar da resposta imune tanto à exposição ao vírus do indivíduo que já teve infecção, promovendo mais facilmente reinfecção, ou mesmo em relação às vacinas, né? Mas são dúvidas que nós ainda temos que responder. E um último motivo é a adoção de protocolos de tratamento, principalmente na esfera do governo federal, que não tem a menor comprovação científica e que faz um serviço imenso em relação ao uso de medicações que trazem uma falsa sensação de segurança, que fazem uma cortina de fumaça sobre o problema, que fazem as pessoas não adotarem medidas de prevenção e que muitas vezes são extremamente tóxicos, né? Hoje uma capa do caderno do Estadão, caderno Metrópole, foi em relação a pacientes que desenvolveram insuficiência hepática aguda. 3 deles foram a óbito, acho que 2 foram para transplante, por conta de uso de ivermectina e outras dessas moléculas aí que não funcionam contra a Covid-19. Vocês sabem muito bem disso, a Covid-19 ela tem aí uma apresentação que é bastante espectral. 30% das pessoas são assintomáticas, 55% vão ter aí sintomas oligossintomáticos ou parecidos com o resfriado comum ou mesmo uma síndrome gripal. Pneumonia leve é possível ainda nesse espectro de paciente ambulatorial. E também temos as formas atípicas, diarreia isolada, formas bastante mais síndrome febril sem nenhum sintoma respiratório, que perfaz um total de 85% a 90% de uma COVID que a gente chama de leve, que dá para ser tratado do ponto de vista ambulatorial. Mas cerca de 10% podem evoluir para a COVID pulmonar, dividida na COVID moderada, fase 2A, o COVID grave, fase 2B. Esse é o paciente com COVID moderada que precisa de baixo fluxo de O2, paciente que tem uma relação de troca entre 235 a 300, e temos a COVID grave, né, a fase 2B, em que a relação de troca cai bastante, de 150 para 235. Isso é uma COVID que dá para levar à enfermaria, ou com catéter de O2, ou com alto fluxo, máscara não reinalante. E, finalmente, a COVID crítica, que mais ou menos 5% dos pacientes, que é aquele paciente que vai precisar de UTI, aquele paciente com disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Esse é um slide que eu adaptei de um trabalho já clássico, né? Se é que a gente tem algo clássico na COVID, foi publicado em abril de 2020 sobre a fisiopatologia da COVID-19, eu adaptei aqui colocando as estratégias que a gente sabe que tem evidência científica e que a gente sabe que não tem. Então, na COVID leve, temos eminentemente uma doença que é uma agressão viral direta, mas no trato respiratório alto, principalmente, e nós não temos nenhuma droga, infelizmente, que possa nos mostrar inequivocadamente benefícios em termos de estratégia de não evolução para as fases seguintes. Então, infelizmente, aqui, hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, colchicina ainda não se mostraram ou não vão se mostrar com ação direta ou potencial benéfica para evolução para as formas seguintes. Quando o paciente já tem a fase COVID moderada, 2A, ou COVID grave, fase 2B, aí nós já temos nível de evidência, obviamente, a suplementação de oxigênio, que é super importante, aliás, para não fomentar a cascata de citocinas que leva o paciente para a fase 3, um regime de hipóxia leva a um estresse inflamatório importante, que favorece a ida para a fase 3, que é a fase de tempestade de citocinas. Temos os resultados já antigos, entre aspas, do estudo Recovery, que mostrou
o efeito da dexametasona, principalmente nos pacientes com alto fluxo de O2, aqui nesse paciente que está migrando da fase 2A a 2B, em relação à diminuição de tempo de internação em UTI, diminuição de mortalidade. Temos a indicação também inequívoca da anticoagulação profilática nesses pacientes que são hospitalizados, né? Obviamente eu estou falando de oxigênio, dexametasona e anticoagulação profilática no paciente que está hospitalizado, que tem COVID moderado ou grave. E nos casos, principalmente de COVID grave e COVID crítica, a antibiótico-terapia, pensando numa possível pneumonia bacteriana secundária, né, à lesão viral. E na COVID crítica, aqui no Brasil nós não temos nenhuma droga aprovada, no exterior temos alguns inibidores de citocinas, inibidores de interleucina 6, inibidores de TNF, que são aprovados pela FDA. Nos Estados Unidos tem um antiviral, que é o Remdesivir, que está aprovado para principalmente paciente na fase 2A, que tem um benefício talvez modesto, mas tem a sua indicação. Foi recentemente aprovado pela Anvisa e nós estamos aguardando como que vai ser o andamento dessa droga em relação à compra do mercado privado. Duvido muito que no setor público ela seja adquirida por conta da relação custo-benefício. E temos a COVID, a síndrome pós-COVID ou sequelas pós-aguda, COVID longa, ou como o Anthony Fauci começou a chamar agora, que acho que é o nome que vai pegar, pós-acute syndrome COVID. Acho que é isso que ela vai acabar pegando, porque o seu Fauci falou, é provável que esse termo fique, então, mas que, na verdade, são todas aquelas sequelas pós-agudas, principalmente desse processo de agressão pela resposta inflamatória que acontece a partir da fase 2B e principalmente na fase 3, mas, às vezes, sequelas decorrentes da própria ação viral, né? Muitos pacientes que ficam com anosmia e algesia por muito tempo, e aqui não temos também benefícios de estratégias medicamentosas. Como 90% dos nossos pacientes têm COVID leve, a orientação principal, né, em relação a essa forma, já que nas outras a gente tem evidência, é em relação à vigilância da hipóxia, que todos sabem muito bem que na COVID pode ser uma hipóxia silenciosa. Então, o paciente que tem COVID leve deve ter o seu controle clínico ou com oxímetro digital, feito diariamente, com visita domiciliar, ou aí a telemedicina também cai muito bem, para que a gente monitore a oximetria desse paciente, e níveis abaixo de 94 já indicam a necessidade de exames complementares, gasometria, tomografia, para avaliar a possibilidade de evolução para as fases seguintes, principalmente se o paciente tiver comorbidades, hipertensão, diabetes, tabagismo, e o controle dessas comorbidades é muito importante. E o tratamento, obviamente, se faz com drogas sintomáticas, analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios não esteroides, descongestionantes nasais, às vezes até mesmo xaropes expectorantes, em que pese que, obviamente, isso são drogas para tratamento sintomático de qualquer infecção de vias aéreas superiores. Muitas vezes questionam, mas não tem ensaio clínico randomizado que isso funcione. Isso é tratamento de sintoma, não é tratamento etiológico específico, né? É tratamento sindrômico. Obviamente, nós não vamos fazer ensaio clínico randomizado para mostrar que paracetamol ou dipirona serve para controlar a febre de um paciente com COVID. Agora, o que não devemos fazer? O que piora o prognóstico? Tanto pela observação do NIH quanto do CDC, corticoide oral nessa fase leve, na fase de COVID, nos primeiros dias, na fase em que o paciente não tem hipóxia, na fase em que ele não tem comprometimento pulmonar. Então, infelizmente, muitos pacientes, tanto por automedicação ou por prescrição sem evidência científica, fazendo altas doses de corticoide via oral, e isso leva, obviamente, a aumento da carga viral e possibilidade de piora de prognóstico. E drogas que têm ausência de eficácia, que podem ser tóxicas, que a gente já discutiu e que vocês conhecem muito bem, hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, ivermectina, nitazoxanida, colchicina, vitamina C, D, zinco. Isso em termos de reposição durante o episódio agudo de COVID, não tem eficácia nenhuma. Até mesmo ozônio retal e tantas outras. Agora, hoje está na moda fazer inalação de cloroquina, né? O médico macera a cloroquina e manda o paciente fazer a inalação. Cada dia vem uma ideia nova, sem comprovação científica, sem ensaio clínico randomizado, o que, obviamente, deixa tudo muito mais difícil. E aqui eu quero só mais trazer 2 slides. Esse é um slide do nosso presidente da Sociedade Brasileira de Infecto, o professor Clóvis Arnes, que ele fez uma apresentação no Senado. Houve uma requisição do Senado Federal para que a SBI se pronunciasse,
sobre o tratamento profilático farmacológico da Covid-19, e eu gostaria de ler esse trecho, porque é muito importante, e eu sempre cito ele ipsis literis. Nenhuma sociedade médica brasileira, nenhuma sociedade médica internacional de país desenvolvido, nenhuma agência regulatória de medicamentos ou instituição internacional de saúde pública, incluindo FDA, Anvisa, NIH, o NHS do Reino Unido, o FDA da Europa ou a Organização de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, recomenda tratamento profilático com essas drogas que a gente discutiu. Então, isso é um consenso mundial. Só no Brasil temos um protocolo de tratamento, infelizmente, do Ministério da Saúde, autorizando ou chancelando ou permitindo esse tipo de conduta. E ontem, nessa reunião que nós tivemos da Associação Médica Brasileira, né, do Comitê Extraordinário de Monitoramento Covid, nós soltamos um documento que acho que na maioria de vocês teve acesso, tem vários itens, mas tem 2 itens que eu gostaria de ressaltar. Um que foi uma posição bastante mais, vamos dizer assim, corajosa, dizendo que essas estratégias medicamentosas que não têm evidências científicas devem ser banidas. A gente preferiu usar esse termo para ficar bem claro a posição científica da entidade. E um apelo aos médicos, né, dizendo que corticoide anticoagulante deve ser reservado para paciente hospitalizado e que precise de oxigênio suplementar, até por conta, anticoagulante até por conta mesmo de esgotamento no mercado, e com o corticoide por conta do agravamento do quadro na Covid leve. Então, tudo isso foi reforçado nesse documento, que tem múltiplas outras sugestões, né? E convido todos vocês a conhecerem. E foi mais basicamente esse encaminhamento que a gente teve ontem na reunião. O Brasil vive o pior momento da pandemia, uma crise sanitária que vai ficar marcada na história como a pior crise sanitária do século, sem sombra de dúvida, e que ainda vamos escalar bastante ainda em termos de piora. Nós precisamos unificar os discursos e reforçar as medidas de prevenção, intensificando essas medidas e o distanciamento social. Temos que melhorar a identificação dos sintomáticos, testando com PCR, com SWAB, esses pacientes, isolando os pacientes sintomáticos e os pacientes contactantes, aumentar de forma vigorosa a velocidade de vacinação, banir esses protocolos de tratamento sem evidência científica que pipocam a todo dia, e uma coisa importante, melhorar a vigilância epidemiológica e molecular das variantes de atenção. Brevemente era isso que eu tinha para trazer para os senhores. Eu agradeço muito a atenção e quero convidá-los para conhecer o meu projeto de divulgação científica, que é um projeto de extensão universitária, que é o drbarbosa.org, que tem ramificações no Facebook, Instagram e YouTube. Muito obrigado pela atenção. Muitíssimo obrigado, Alexandre. Eu gostaria de passar rapidamente os comentários do professor Álvaro Atalo. Boa noite a todos. Obrigado, Zé Luiz. Obrigado, professor Garcês, sempre um grande mestre, né? Com muita clareza. E parabenizar o Alexandre, que um jovem que vai trazer muita contribuição para a medicina brasileira, como ele já está demonstrando. Obrigado, Alexandre. Um beijo para a sua chefe e ex-reitora, Marilza Rude, que deve estar nos assistindo aqui. Muito bem. O quadro realmente é muito grave. Eu queria primeiro começar comentando a apresentação do professor Garcês, que fez uma apresentação muito didática e falando dos dotes, né? A duração, a oportunidade, a transmissão e a susceptibilidade, que são os componentes do R, né? Que avalia o potencial de transmissão. E uma multiplicação muito simples, se tiver um zero no meio, dá zero, não é, Garcês? Então, se você reduzir a oportunidade de transmissão, ficando em casa, o efeito tem que ser muito grande mesmo, né? Principalmente se você isolar o paciente e isolar aquele que está são, não é? Então, embora a gente procure muitas evidências para seguir a obrigação de ofício, é claro e cristalino que você tem que diminuir a duração da doença, nós não conseguimos, né? A oportunidade de o sujeito transmitir está aí, distanciamento social, isolamento dos pacientes e etc. Distanciamento.
né? A probabilidade de transmissão, o distanciamento de novo. O lockdown leva isso ao quase extremo. E a suscetibilidade, a gente tem pouca coisa para fazer, mas, olha, se eu botar 2 zeros numa equação, eu levo isso perto de zero, não é? Então, eu acho que esse raciocínio deve ajudar muito para os nossos colegas e para a sociedade, particularmente dos gestores, né? Que, numa simples aritmética, podem ser convencidos, não é? Então, muito obrigado. Eu acho que a gente deveria, talvez, Garcês, escrever um artiguinho só sobre os DOTs e as possíveis intervenções em cada um desses fatores. Muito obrigado. Depois, pois não? Você está convidado para escrever o artigo. Vamos junto. Em seguida, o jovem Alexandre fez uma apresentação compacta, mas super importante, né? Que só para não esquecer aqui, eu gostaria de relembrar que nós precisamos divulgar esse documento da IVD, né? O slide das causas de morte no Brasil. Para quem acha que a doença não é séria, né? E tem muitos colegas falando isso, eu até admito que um leigo fale bobagem sobre medicina. Ele é leigo, ele não é profissional. Agora, um profissional precisa perder o diploma se contradizer as evidências existentes na própria medicina, né? E esse slide seu que mostra que a mortalidade em 40 anos do HIV já está perdendo no primeiro ano, né, do Covid-19, do SARS-CoV-2, meu Deus, não precisa mais evidências do que isso, né? Nós estamos perdendo para o vírus, eu estava fazendo as contas aqui, mais do que o do 7-1. O 7-1 a gente lembra e dá uma risadinha, né? E fala, a gente vai descontar. Mas aqui, esse 7-1 não dá para rir, tem que chorar, porque a gente está perdendo muitas vidas, né? E atitudes que eu entendo a complexidade delas, mas a implementação é simples, barata e lógica, não é? Porque nós temos que levar em consideração realmente a economia, mas a gente pode, por exemplo, diminuir a oportunidade de transmissão colocando máscara em todo mundo e máscara direito, né? Que tenham 3 camadas de tecido, que seja uma N95, ou que seja 2 cirúrgicas dessas de R$ 1 que existe aí à venda, mas eu coloco 2, já são 4 barreiras, né? Que vai diminuir, então, a oportunidade de transmissão do vírus, né? Então, muita coisa que pode ser feita. E só para ilustrar, para o nosso chefe Zé Luiz, que gosta muito de números, né? Se nós temos 100 mil pessoas, nós temos aproximadamente, o paciente com a doença fica 20 dias com a doença, né? E estão sendo contagiados verdadeiramente, diagnosticados, é muito mais do que isso, 100 mil por dia, vezes 20 dias, nós temos constantemente aí 2 milhões de pessoas transmitindo o vírus, não é? Temos que nos cuidar, não é? Enquanto isso, nós estamos vacinando 50, 100 mil pessoas, ou seja, o vírus está ganhando de 100 a 1, né? É uma derrota muito grande para quem está enfrentando um exército tão pequenininho, não é? Então, nós temos muito que fazer. Eu acho que atividade como essas apresentações aqui são fundamentais para nós todos. Posso garantir para vocês que eu aprendi bastante hoje aqui também, não é? E só para lembrar matematicamente, a vacina está subindo. Temos que ser muito bonzinho para admitir que está no ritmo de uma progressão aritmética. Enquanto o vírus, a hora que você vê o R de 1,2, 1,3, essa diferença aí é exponencial. Ele está crescendo num crescimento exponencial. Se a gente não souber avaliar e construir estratégia para destruir o inimigo, nós vamos perder. Perder a guerra. E perder como essa guerra? Economicamente, juridicamente, socialmente,
politicamente para todo mundo, e vamos ter muita morte, muita tristeza, muito sofrimento e muito gasto. Então, eu acho que as manifestações de hoje da AMB são muito importantes e têm que ser consideradas, levadas a sério por todo mundo, e eu respeito o desconhecimento dos não profissionais da área, mas nós precisamos tomar providências com os atuais e futuros profissionais para cada vez mais se informarem, raciocinarem e resolver os problemas na base, não é? Então, acho que é isso que eu teria, o tempo é curto, e eu agradeço a oportunidade aqui de externar, porque a gente recebe tantas notícias ruins diariamente, mas que a gente pode se contentar, porque há caminhos para solucionar o problema. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado a todos. Eu agradeço a vossa atenção. Esta sessão está gravada e pode ser encontrada no site da Associação Paulista de Medicina e no canal da Associação Paulista de Medicina no YouTube. Muitíssimo obrigado e muito boa noite a todos.